Olá, amigos! Lucas de volta com mais um vídeo sobre aspectos. E hoje nós vamos falar sobre o novio. E o que ocorre quando você tem um novio no teu horóscopo. Eu gostaria de colocar um parênteses aqui que eu fiquei alguns dias sem postar nenhum vídeo. Foram acho que 4 dias e eu tive um colapso nervoso esses dias. Problemas de discussões, de brigas aqui com familiares, coisas que todo mundo passa, só que ontem eu realmente fiquei muito mal, assim, de ter que parar no hospital, tomar uma Novalgina na veia, porque eu tava com muita dor no ombro aqui. E uma dor assim que eu nunca senti antes, sabe? E não foi nada de acidente, deslocamento, nada. Foi porque eu tive um excesso de cortisol. Também tomei um comprimido de Rivotril. Olha, pela primeira vez eu tomei um comprimido de Rivotril e um relaxante muscular. Mas eu fiquei muito bem. Depois voltei para casa, dormi tranquilamente. Tô aqui de volta. Ainda me recuperando. Eu não queria fazer esse vídeo hoje não, mas eu gosto muito do assunto, então eu decidi fazer das tripas coração para estar aqui. Então, o que é o novio? O novio é um aspecto que você divide o teu horóscopo, que tem 360 graus, em 9 partes. Então, o resultado vai dar 40 graus. Que é essa a distância entre um planeta e outro. O novio é uma relação geométrica com 40 graus de distância. E existem os múltiplos de 40, que são o binovio, 80 graus, o trinovio, 120 graus, que também é o trígono. O quadrinovio, que são 150 graus, é isso? Não, 160 graus. Temos também o quinovio, que são 200 graus, o senovio, que são 240 graus, o septinovio, 280 e o octinovio, 320 graus. Nossa Senhora, quanto nome complicado! Pois é, esse aspecto ele tem vários múltiplos, como vocês podem ver. E ele representa uma coisa muito importante, que é o chamado espiritual. E o que é um chamado espiritual? Um chamado espiritual é um caminho que se segue para atingir completude com o universo. E muitas pessoas recebem um chamado espiritual. Muitas. Na indústria esotérica existem várias, mas uma coisa é você ouvir o chamado espiritual e outra é você seguir. Então existe o livre-arbítrio aqui, certo? E seguir o chamado espiritual requer fazer escolhas. E fazer escolhas requer sacrifícios. Fazer sacrifícios requer eleger o que é de mais importante que você deve levar para esse chamado e o que
não é tão importante assim. O que deve descartar, então, chamados espirituais nos colocam à prova, expõem quais são os nossos desafios no plano material, no plano de manas. Manas é a mente, é a ahamkara. Eu estou coçando muito o meu rosto porque eu tenho vários gatinhos aqui em casa. Eu devo ter uns 3 gatinhos aqui em casa. E de vez em quando aparecem uns pelos, assim, aí os pelos vão no meu rosto, aí começa a coçar o meu rosto. Bem, adoro gatos, mas como eu dizia, o chamado espiritual vai te expor quais são as suas fraquezas, o que te impede de seguir esse chamado. E podem ser várias as fraquezas. Pode ser o medo de estar sozinho, o medo de não ser aceito, o medo de ser abandonado pela parceira ou pelo parceiro, o medo de inaptidão. Podem ser vários os medos que impedem, eu falo assim, por causa desses medos, eles são maiores do que eu, então eu não posso seguir esse chamado. Então eu vou ficar aqui no plano material, que é o plano que me está na minha zona de conforto, onde eu estou acomodado. Então, o novio, ele indica te tirar da zona de conforto, porque para seguir o chamado espiritual, você deve entender quais são as suas fraquezas e dominá-las. Não negá-las, né, como algumas correntes pregam, negar. Você tem que fingir que aquilo não está lá, não. Você tem que assumir, reconhecer que aquela dificuldade é parte da sua personalidade e integrá-la. Entender que ela faz a particularidade do todo, ela integra o todo. Então, assim, se você tirasse aquilo, o todo iria ser diferente. Então, se você assume aquilo, você assume o todo. Então, novilhas indicam integrar o todo. É um aspecto que representa a integridade. Na numerologia, o número 9 é o número da completude, é o número da totalidade, é o número que nos integra com o universo, com o conceito metafísico de Deus. Em astrologia védica, o número 9 tem associação com o 9º mapa harmônico, que é conhecido como Navansha. O Navansha, ele é popularmente, tá, assim, vulgarmente conhecido como o mapa do casamento, o mapa da conjugalidade. Mas essa é uma maneira um pouco mais reducionista de entender o Navansha, o novio e o número 9. Porque, sabe aquela ditado popular, eu achei a tampa da minha panela? Significa que você achou aquela pessoa que combina com você e agora você está completo. E casamento pode indicar isso para algumas pessoas. Casamento pode ser o que realmente vai fornecer àquela pessoa o sentimento de totalidade, mas o Navansha, o novio, ele é mais do que isso, ele representa seguir o seu Dharma, seguir a sua missão de vida. E seguir a missão de vida é realmente ouvir qual é o seu chamado espiritual. Normalmente é algo que você tem facilidade, que você desempenha com graciosidade.
é como se você desempenhasse com uma espécie de uma perfeição quase ímpar aquilo. E às vezes você desempenha de uma maneira tão perfeita, e você é tão bom naquilo que você fala assim, cara, isso é natural. Mas será que é mesmo a minha vocação? Será que é mesmo a inspiração? Será que é o que eu vim fazer no plano material? Provavelmente sim. Provavelmente sim. E você vai saber disso quando você está no seu sadhana, que significa algo como contemplação espiritual. E para você entender novilhas, você precisa estar num estado de contemplação espiritual e de uma maneira devocional. E para isso você deve dar um tempo nos amigos, nas amigas, talvez se distanciar um pouco dos familiares, talvez se distanciar um pouco de recreações e estar mais em estado de internalização e ouvir a si mesmo. Porque quando você sai muito à noite, quando você está muito com seus amigos, quando você está muito com a sua família o tempo inteiro e ouvindo muitos outros, parece que a sua mente se polui com aquilo tudo e aquilo de alguma forma afeta o espírito. Então você não sente que pode fazer escolhas muito bem, escolhas puras, escolhas de coração, por causa dessa mistura energética. Então, o sadhana é basicamente isso, é você estar em contemplação espiritual. Se vocês olharem pela mandala ocidental, e eu estou usando a mandala ocidental porque é a mandala mais popular na astrologia ocidental, mas isso aqui é astrologia védica. Só estou usando esse layout porque ele é um pouco mais fácil para a linguagem geométrica. Nós temos aqui o grifo do Sol, da Lua, de Mercúrio, de Vênus, de Ketu, Marte, Júpiter, Saturno e Rahu. Eles estão equidistantes, eles estão numa distância de 40 graus um do outro. Então, cada um deles está fazendo um aspecto de novio um com o outro. E se você pegar 360 e dividir por 9, vai dar 40. Então, você pode tirar a prova real pegando 40 e multiplicar por 9, que vai dar 360. E o número 9, na numerologia, representa a quantidade de meses em que o feto vai se desenvolver no ventre de sua mãe. São 9 luas, na verdade, a quantidade de tempo, porque o mês no calendário gregoriano tem 30 dias e uma lunação são 28 dias, então são 9 luas. O número 9 é o último da numerologia, porque depois dele vem os números mestres, que uma nova combinação dos algarismos que vieram anteriormente. O 9, se você olhar para um círculo fechado, ele tem 360 graus. Então, se você somar 360 graus, dá 9. Jesus Cristo morreu na 9ª hora do dia. Se você multiplicar o número 9 por qualquer algarismo e somar o resultado da multiplicação, vai dar 9. Então aqui nós temos 9 vezes 2, 18. 1 mais 8, 9. 9 vezes 3, 27. 2 mais 7, 9. 9 vezes 4, 36. 3 mais 6, 9. 9 vezes 5, 45. 4 mais 5, 9. 9 vezes 6, 54. 5 mais 4, 9. 9 vezes 6, 63. 6 mais 3, 9. O 9 é um número que representa completude, representa totalidade, representa a união com o todo. Então, você pode se unir com o todo
ouvindo a sua vocação espiritual, o casamento, ou seguindo o seu Dharma. É isso que te conecta ao conceito metafísico de Deus. E na astrologia védica, o 9 tem associação com o 9º signo, que é Sagitário, e com a casa 9, que é a casa de Deus, né? Que é a casa de nosso Dharma social. Os múltiplos de 9, os múltiplos de 40, né? Se você pegar 360 e dividir por 9 dá 40. Então, os múltiplos de 40 são 80, 120, 160, 200, 240, 280 e 320. Se vocês olharem aqui pelo grifo do Sol, vamos tomar o Sol como referência. A distância entre o Sol para Rahu é de 40 graus, que corresponde a um novio. A distância entre o Sol para Saturno é de 80 graus, que é um binovio. A distância do Sol para Júpiter é de 120 graus, que é um trinovio ou um trígono. Então, o trígono ele está dentro da classe de aspecto de novilis. A distância entre o Sol e Marte é de 160 graus, é um quadnovio. A distância entre o Sol e Ketu é de 200 graus, que é um quinnovio. A distância entre o Sol a Vênus, 240 graus, senovio. Entre o Sol e Mercúrio, 280 graus, que é um septnovio. Sol e Lua de 320 graus, que é um octonovio. Essa mesma lógica pode ser aplicada com os 27 nakshatras, que são as 27 mansões da Lua que se escondem atrás do cinturão zodiacal. E a astrologia védica, ao contrário da astrologia ocidental, é um sistema baseado no movimento da Lua, que demora 27 a 28 dias para dar uma volta completa em torno de nosso planeta Terra. A Lua é um satélite da Terra. É por isso que nós temos 27 nakshatras e adicionamos o 28º, Abhijit, para compensar esse lapso de tempo, quando a Lua demora 28 dias. E cada nakshatra tem 4 padas. Então, se você pegar 27 e multiplicar por 4 vai dar 108 padas, que são as subdivisões dos nakshatras. Cada nakshatra tem 2 graus e 20 minutos. A distância entre um pada e outro é de exatamente 40 graus, o que vai indicar um novio. Então, cada pada começa, o primeiro pada de Ares, Ashwini, do nakshatra Ashwini, vai ser Ares. E ele vai seguindo a ordem dos signos zodiacais, até terminar em Peixes, e depois começa em Ares novamente. Então, a distância do primeiro pada de Ashwini para o primeiro pada de Rohini, que é Ares também, são de 40 graus, que corresponde a um novio. A distância entre o primeiro pada de Ashwini, Ares, até o primeiro pada de Punavarsu, que é Ares, são de 80 graus, que é um binovio. A distância entre Ashwini até o primeiro pada de Nakshatra Maga, que é Ares, é de 120 graus, que é um trinovio, ou um trígono. A distância entre Ashwini até o primeiro pada de Hasta, que é Ares, é de 160, ou um quadrinovio. A distância entre Ashwini até o primeiro pada de Vishaka, que são de 200 graus, que é o quinnovio. A distância entre Ashwini até o Nakshatra Mula, pada 1, de 240, semnovio. A distância entre Ashwini até Shiravana, pada 1, é de 280, que é o septnovio. E por último, a distância entre Ashwini até o Tarabhadrapada, pada 1,
é de 320, que é o octonovil. A distância entre um pada até aquele outro pada se repetir vai ser sempre o 13º pada contado a partir da posição do primeiro pada. Então, se o primeiro pada de Ashwini começa com Áries, então é Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. 12 padas. Aí vamos chegar em Áries novamente, vai ser o 13º. Então, Áries, novamente, a gente já está entrando em Rohini. Então, a distância entre um pada para outro é de um novio. Então, quando nós pegamos essa configuração que eu havia estipulado de novilhos, se nós juntássemos todas as linhas que encontram um planeta com o outro, ele vai formar o Nonagon, que é uma estrela de 9 pontas. E o Nonagon não é nada mais do que a junção de 3 triângulos, que faz referência à lei dos 3, ou à lei da triplicidade, que é uma lei universal utilizada em todas as religiões, até mesmo as mais arcaicas, mas me parece que a lei dos 3 ela é muito fértil na bruxaria moderna ou no Wicca, que significa que o que você faz vai voltar 3 vezes para você. Então, se você dá amor para o mundo vai te retribuir amor em 3 vezes. Se você dá ódio para o mundo, vai devolver o ódio em 3 vezes para você. Então, como que a gente consegue identificar no nosso horóscopo se nós temos um novio ou os múltiplos do novio, que são inúmeros? Se vocês olharem pelo mapa Navansha, que é o 9º mapa harmônico, é chamado de D9, ele é o 9º mapa harmônico que vai dar a posição dos novilhos. Então, vamos supor que você tenha o Sol na constelação de Touro, no Nakshatra de Kritika, a Lua na constelação de Libra, no Nakshatra Swati, Saturno na constelação de Capricórnio, no Nakshatra de Uttara Ashada, e Júpiter na constelação de Aquário, no Nakshatra de Shatabhishek. Olha, o que tem em comum aqui? O que todos esses 4 planetas têm em comum? Eles estão no mesmo pada. No caso, o Sol está no Nakshatra Kritika e no 4º pada, que é o pada de Peixes. A Lua está em Swati no 4º pada, que é Peixes. E o Uttara Ashada no 4º pada, que é Peixes. E por último, Shatabhishek, Júpiter em Shatabhishek no 4º pada, que é Peixes. Então, o que eles têm em comum aqui é que todos eles estão no mesmo pada. Então, quando nós olhamos pelo Navansha, eles vão estar numa conjunção. Então, quando você levantar o teu Navansha e tiverem planetas em conjunção na mesma constelação, significa que eles estão num aspecto de novio e os seus múltiplos no horóscopo natal. Ah, Lucas, mas como é que eu consigo levantar o 9º mapa harmônico? Muito fácil, você pode levantar pelo software de Aganatha Hora, que foi idealizado por PVR Narahimsa Rao em 1999, e aqui nós temos a versão 7.65. Atualmente eu uso a versão 8.0, que é a versão de 2016, se não me engano, que só você digitar o nome no Google de Aganatha Hora que você vai encontrar para download. Eu não recomendo instalá-lo no smartphone porque ele pode consumir a memória. É melhor você instalar no seu tablet ou no seu PC. Então, uma vez que você tiver instalado, o Jagannatha Hora tem essa aparência. Vocês vão clicar em Edit, editar, Birth Data, dados de nascimento, colocar a data de nascimento, o mês, o dia, o ano, o calendário gregoriano,
a hora da certidão, hora, minutos e segundos, se você tiver os segundos, vai ser maravilhoso. O gênero, isso faz diferença quando usamos aspectos de Gemini. Datas de Gemini da cidade, o fuso horário, aí você clica em OK, aí ele vai gerar esse mapa aqui, chamado Hash. Mapa Hash é a mesma coisa que mapa natal. Tá? Que é a mesma coisa que deu um. O mapa Bava é o mapa das casas, ele dá a posição das casas, enquanto o Hash dá a posição dos signos. Então, você clica com o botão direito no Hash e selecione a opção Navansha. Ele vai gerar o Navansha. Você pode clicar no Bhava Chakra ou Chalet Chakra para o mapa das casas do Navansha. Pronto, agora você tem. Tá faltando as coordenadas aqui, né? Você vê que as coordenadas não batem. Então, você clica com o botão direito do cursor nas coordenadas. Então, escolher as longitudes para o mapa divisional. Aí você seleciona o mapa Navansha. E as coordenadas vão coincidir. Então, temos aqui ascendente em Leão e coincide com o Navansha, aqui, ascendente em Leão. Você pode também ver aqui que nós temos o Brina Ashtaka Varga with reference to Pisces. Ora, com referência a peixes. Mas o ascendente é Leão, então ele está errado, esse Navansha. Então você tem que corrigir, que vocês estão vendo, tá? Não está batendo. Então você clica com o botão direito do cursor, Show Ashtaka Varga of this divisional chart. Aí você clica na opção D9 Navansha. Pronto, aí ele vai ajustar o Ashtaka Varga de acordo com o Navansha. Essa é a maneira mais fácil de você vislumbrar se você tem um novio no seu horóscopo ou os seus múltiplos. É interessante que esse aspecto ele vai requerer bastante contemplação, bastante sadhana para você realmente entender aquilo que você precisa sacrificar em prol de seguir o seu Dharma. Se é o seu propósito é o casamento, contanto que você escolha um parceiro ou uma parceira que esteja em alinhamento com a sua missão de vida e não uma pessoa que esteja oposta ao seu alinhamento de vida, uma pessoa que não concorda com suas visões de mundo, que não apoia a sua carreira, que não apoia os seus sonhos. Nós queremos, isso é loucura, nós queremos estar com pessoas que apoiam a nossa carreira, que apoiam a nossa visão de mundo, que possam ser realmente um suporte, um arrimo na nossa vida, que possam somar conosco e não subtrair. Então, a contemplação espiritual, ela serve para você realmente separar o joio do trigo. Então, assim, exclua o que não está em alinhamento com com o seu chamado espiritual e entender aquilo que você precisa sacrificar para que a sua vida tenha mais espaço e menos ônus e você conseguir seguir adiante esse chamado espiritual. Isso vai dar um solo fértil para que você realmente possa construir a sua totalidade com o todo. Então é aí onde vem expansão emocional, é aí onde vem expansão psicológica, é aí onde vem expansão espiritual. Então são os novilhos, os aspectos que vão te deixar mais forte para que você enfrente qualquer dificuldade ou intempérie na sua vida. Então, aí eu vou deixar vocês com uma pergunta antes de acabar esse vídeo. Vocês já olharam no horóscopo de vocês se vocês têm o aspecto de novilhos e os seus múltiplos, e vocês já, por acaso, tiveram um chamado espiritual? E se sim, vocês sabem o que esse chamado espiritual significa e quais foram as coisas que vocês precisaram sacrificar para seguir esse chamado espiritual? Deixe os seus comentários embaixo do vídeo com as suas ideias, que eu vou adorar ler a respeito disso. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido algo novo. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia
todo dia, pelo menos eu tento, quando nada de ruim acontece comigo. E como sempre, nos vemos na próxima com mais novidades. Obrigado!